quero cumprimentar todos nesta manhã. Peço para que você abra, por favor, a palavra de Deus em Filipenses capítulo 1, e nós faremos a leitura do verso 12 até o verso 26, leitura da palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 26. E diz assim a santa palavra do Senhor: Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Grandioso Deus e Pai, nós já dialogamos contigo, meu Senhor, por meio da liturgia deste culto solene. Nós vivenciamos aquilo que os nossos pais, no passado, vivenciaram no santuário do Éden, quando pela virada do dia tinham a tua presença. E nós estamos antecipando aquele dia em que a última convocação, a última trombeta, o último tocar do chofar será feito para que o teu povo seja reunido. Por isso, ó Pai, para nós é de grande alegria poder estar em comunhão contigo. E agora, meu Senhor, nos calamos e queremos que a voz de Cristo ecoe neste lugar. Que a tua palavra seja exposta com fidelidade e que ela venha cumprir o seu papel antes de voltar para si, meu Senhor. Que ela quebrante e que ela também venha edificar, que ela confronte e que ela console. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio que poderíamos iniciar essa exposição da Escritura Sagrada fazendo a seguinte pergunta: qual é o objetivo da minha vida nessa terra? E certamente, por uma boa teologia que nós temos, por uma boa compreensão da Escritura Sagrada, de imediato diríamos: bem, estamos aqui para glorificar ao Senhor, estamos aqui para servi-lo, e certamente o Senhor é aquele que nos guia. Mas sabe, irmãos, às vezes nós temos um constrangimento e um certo desconforto, porque a nossa teologia é boa, mas a nossa prática ela não consegue acompanhar esta boa teologia. Nós de fato cremos, mas temos dificuldades em viver. Porque ao olharmos para esse relato do apóstolo Paulo, a pergunta inicial que eu gostaria que a sua mente estivesse cativando ao longo da exposição da Escritura Sagrada é esta: qual o propósito de Deus na minha vida? E esta pergunta,
não é apenas uma pergunta que se apresenta como um clichê evangélico ou algo que nós ouvimos no nosso cotidiano, mas ela diz respeito ao meu aqui e o meu agora. Ela diz respeito a olharmos para a nossa vida no passado e ela também diz respeito ao nosso olhar para o futuro. Porque se nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, certamente nós cremos que a situação em que nós vivemos nesse mundo é para a glória de Deus e para o cumprimento do seu propósito. A questão não é Deus cumprir o seu propósito, Ele o cumpre com fidelidade. A questão é quando nós não conseguimos observar essas questões. E quando nós não conseguimos observar essas questões, nós somos levados por caminhos tortuosos. O primeiro deles é quando nós temos um olhar fixo para esse mundo. Nós somos como Ló, que olhou para as campinas do Jordão, onde situava Sodoma e Gomorra, e ele viu aquele lugar como o jardim do Éden. Ele tinha uma disfunção na sua visão. Ao olhar para aquele lugar, ele associou ao santuário do Senhor, e nós sabemos de fato qual foi o final de tudo isto. Ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua dignidade, ele perdeu tudo o que tinha. E o problema é que Ló, sendo um homem justo, um homem crente, ele olha para aquela região e vê: ali está o sentido da minha vida, ali está a minha felicidade, portanto ali está o meu alvo. E a Escritura Sagrada diz que ele vai construindo o seu acampamento paulatinamente até chegar naquela cidade. Deus o tira na Guerra dos Reis, quando Abraão, seu tio, vai lá e o resgata, mas ele retorna, porque o seu olhar era o olhar para a sua carreira, era o olhar para a sua riqueza, era o olhar para acumular tesouros neste mundo, o que obviamente foi triste, porque todo o tesouro acumulado foi queimado e consumido pela ira do Senhor. Mas por vezes, por outro lado, nós passamos por situações difíceis neste mundo, e são situações de fato que parecem cair sobre a nossa cabeça, e ficamos atarantados com os problemas, seja de enfermidade, seja financeiro, seja problema no trabalho, seja o que for, perseguição, e nós começamos a olhar para essas questões e ainda que tenhamos uma boa teologia, ainda que digamos, o Senhor está no controle de todas as coisas, inclusive tem um clichê muito comum entre os evangélicos, né? Deus está no controle, se tornou como uma repetição sem conteúdo, e de fato é sem conteúdo, porque quando nós somos assolados pelo sofrimento, quando somos assolados pelos problemas dessa vida, como o nosso olhar é somente para Sodoma e Gomorra, como o nosso olhar é somente para esse mundo, como o nosso olhar é somente para aquilo que o mundo pode nos oferecer, nós perdemos o rumo. E ainda que crentes, fiéis ao Senhor, mas o nosso coração, ele se torna enganoso. Meus irmãos, é isso que nós vamos aprender nessa manhã. Como é que nós podemos viver e conceber a verdade de que Deus nos conduz, não importando o caminho escolhido por Ele. Ele nos conduz para a sua glória. E Ele nos conduz para que a sua verdade se torne conhecida em todo o mundo. Sabemos que Paulo está em Filipos. Em Roma. E de lá então ele escreve essa carta aos filipenses. Sabe por que Paulo escreve essa carta aos filipenses? Certamente os irmãos sabem disto. Porque aqueles irmãos lá estavam muito preocupados com o apóstolo. Eles disseram: o nosso pastor está lá em Roma, ele está preso, ele está cerceado, ele está enfrentando um processo judicial de há anos, e talvez ele esteja sofrendo, talvez ele esteja muito triste, talvez ele esteja acabrunhado. E aí então eles mandam Epafrodito para que vá até ele, leve uma oferta de carinho, uma oferta de amor, e ao mesmo tempo traga notícias do apóstolo. E Paulo faz mais do que enviar notícias, ele envia uma carta, ele envia uma epístola. E o teor dessa epístola, os irmãos sabem disso, inclusive o carinhoso apelido que nós damos para a carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria.
onde Paulo constantemente ele fala do regozijo, ele fala da sua alegria no Senhor. É essa epístola que traz um chavão divino dizendo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E Paulo, então, ao escrever essa carta, ele vai levar conforto ao coração daqueles irmãos, mas não é um conforto fabricado, não é uma mensagem com frases de efeito, mas é simplesmente o relato de um homem que entende que a sua vida está nas mãos do Senhor. E veja que Paulo, ele vai descansar no Senhor, Paulo, ele vai se alegrar no Senhor, Paulo, ele vai se fortalecer no Senhor, porque nessa mesma epístola ele diz: eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, seja pobre, seja rico, seja com fome, seja com fartura, seja acompanhado de amigos ou perseguido por inimigos, sendo estar confortavelmente deitado numa cama ou levando chibatada, tudo posso. E esse poder de Paulo é o poder da alegria. Não é o poder como algumas pessoas pensam, não é? Levantar a mão e fazer cair um raio e fazer atos portentosos. Não. Quando Paulo diz tudo posso, ele está falando: eu posso me alegrar em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, então, nesse sentido, Paulo ele faz um relato, ele proporciona um relatório do seu ministério. E é o que ele vai fazer também nessa carta. E quando olhamos aqui para o capítulo 1, do verso 12 até o verso 26, ainda na introdução dessa epístola, Paulo ele vai demonstrar num testemunho poderoso como ele se alegra no Senhor e de como ele pode descansar nas mãos de Deus, ainda que preso. E como é que Paulo faz isso? Como Paulo presta esse breve relatório do verso 12 até o verso 26? É muito simples. É porque Paulo ele olha para o passado e vê a mão do Senhor. Paulo olha para o presente, ele vê a mão do Senhor. E Paulo olha para o seu futuro e ele vê a mão do Senhor. E meus irmãos, como isso é tão importante para nós. Porque lembre-se, Paulo está preso injustamente. E como é que Paulo ele olha para o passado e ele se alegra porque ele vê a mão do Senhor? Verso 12, ele diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ao lermos estas palavras, nós podemos entender que Paulo está mencionando o seu passado como um todo, seja ele qual for. Ele simplesmente está, como eu introduzi nesse sermão, ele está trazendo uma boa teologia, ele está dizendo: olha, o meu passado de fato tem feito com que o Senhor use a minha vida para a expansão do Evangelho. Mas, meus irmãos, isso é muito mais profundo do que imaginamos, muito mais profundo. Porque embora Paulo esteja falando do seu passado imediato, é claro, ele está falando da sua vinda de Cesareia. Porque como é que Paulo vem de Cesareia? Paulo, na sua última viagem, ele passa por Éfeso. Em Éfeso ele tem a reunião com os seus presbíteros, com os seus irmãos. Ali ele ora, se despedindo dele em lágrimas. E ele então leva uma oferta para Jerusalém. Quando ele leva essa oferta para Jerusalém, ali há um complô, porque toda a vida dele é envolvida em complôs que querem destruir a sua vida. Ele é preso. E aí então ele defende a sua fé, mas ele é transferido para Cesareia. Em Cesareia ele fica alguns anos ali, num processo que se arrasta, e ele tenta, portanto, defender a sua vida por meio da pregação do Evangelho. Quando Paulo, ele parece dar-nos a entender o texto de que ele descobre um complô para matá-lo, e é exatamente isso que os judeus querem fazer. Quando ele descobre que eles querem transferi-lo para o Sinédrio, e nessa transferência ali, assassiná-lo, ele apela para Roma. Ele diz: eu sou cidadão romano, eu quero estar diante de César. E Roma então não tinha o que fazer, era um país legalista, e ele então é transferido para Roma. Mas quando ele é transferido para Roma, ele não vai num trem confortável, em primeira classe, ou ele não vai num ônibus com ar-condicionado, ele não vai num avião que o leva em pouco tempo. Não, ele tem uma viagem extremamente atribulada, os irmãos sabem disso.
ele passa por um naufrágio, ele é picado por uma cobra venenosa, ele passa por sofrimento, e essa viagem mantém um processo que é contínuo. Eu vou repetir, esta viagem mantém um processo que é contínuo na vida do apóstolo: sofrimento. Porque quando ele chega em Roma, certamente Deus cumpre a sua vontade, que não é a vontade do apóstolo. Porque nesse ínterim, em que Paulo está passando por Éfeso e vai até Jerusalém, ele escreve a tão querida e amada carta aos Romanos. Uma igreja que ele não fundou, mas ele tinha um propósito. Paulo tinha um propósito no seu coração. O propósito era chegar em Roma, estar com os irmãos, na comunhão da igreja, e depois fazer com que esses irmãos o enviassem para o fim do mundo. Era mais ou menos Roraima para os brasileiros, não é? Do Equador para baixo. O fim do mundo se chamava Espanha. E ele tinha o desejo, ele dizia assim: eu vou planejar tudo certinho. Vou a Jerusalém, entrego a oferta, volto novamente, envio essa carta para os irmãos de Roma, eles me recebem, tenho um contato com eles e faço ali um polo missionário e eles me enviam para a Espanha. Esse é o meu projeto. Mas não era o projeto de Deus. Deus ainda o mantém em sofrimento. Deus ainda o mantém experimentando a perseguição por causa do evangelho, esse evangelho que ele havia perseguido quando era ímpio. E ele não chega em Roma para abrir os seus braços e abraçar os irmãos daquela igreja e ser enviado para a Espanha. Ele chega em Roma algemado. Ele chega em Roma como prisioneiro. E como cidadão romano, ele tem direito a uma prisão domiciliar. Ele mesmo aluga uma casa, mas por força da lei do império, ao lado dele estava atado um soldado da corte romana, daqueles que faziam parte da elite de César, todos os dias, ininterruptamente. E quando eu digo ininterruptamente, quando Paulo lia, tinha um soldado ao seu lado atado a ele. Quando Paulo comia, tinha um soldado atado a ele. Quando Paulo ia às suas necessidades fisiológicas, ele tinha um soldado atado a ele. E veja que este foi o caminho do Senhor. E para chegar nesse caminho, nós podemos olhar para 2 Coríntios capítulo 11. Quando de fato nós percebemos de fato como esse apóstolo ele experimentou, como ele vivenciou os sofrimentos. Capítulo 11, a partir do verso 16 de 2 Coríntios, e agora olhando para a sua vida como um todo, ele diz: outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites de jejum. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia, passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, ou seja, passando a noite em claro, muitas vezes,
em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Esse é o currículo do apóstolo. Se você acompanhar a biografia de Paulo, você vai descobrir que a sua vida ministerial é de abandono, é de chibatada, ameaça de morte, prisão. Ele é chamado dos mais de palavras que traziam impropérios ao apóstolo. Ele é chamado de tagarela, ele é chamado de infiel, ele é chamado de mentiroso, ele é chamado de embusteiro, ele é chamado de ímpio. Esse homem, ele vivencia um sofrimento atroz que não tem fim. E mesmo no seu planejamento de ir para Roma, ele que de alguma maneira se vê confortavelmente entre os irmãos, ele vai algemado. Mas quando Paulo olha para o seu sofrimento, quando Paulo olha para o seu passado, quando Paulo olha para a sua jornada, ele não tem espaço para murmurar, ele não tem espaço para ficar atarantado, ele não tem espaço para ficar perdido, mas ele simplesmente diz àqueles queridos irmãos de Filipos: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A minha vida não tem 1 milímetro sequer de vaidade, de vazio, ela não foi em vão. Minha vida não é vã, meus irmãos. Vocês estão vendo esse sofrimento e estão até preocupados comigo, e certamente isso também trazia conforto ao coração do apóstolo, mas não se preocupem não, irmãos, tudo está acontecendo conforme o projeto gracioso do Senhor Deus, para que o Evangelho, ele continue. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: sim, eu estou preso, mas o Evangelho está livre. Sim, eu estou cerceado, mas o Evangelho se espalha. Sim, eu estou aqui recluso nessa casa, mas o Evangelho, pela boca de tantos irmãos, tem alcançado tantas pessoas, e mesmo aqui dentro desta cadeia, o Evangelho está sendo espalhado. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos ser maduros ao olharmos para o nosso sofrimento, ao olharmos para a nossa vida, quando parece-nos que as coisas não dão certo, quando parece-nos que o Senhor Deus virou as costas para nós, quando parece-nos que somos alvo da sua ira, e de fato isso não é verdade, desde que não estejamos em pecado diante do Senhor. Isso não é verdade, porque tudo o que acontece é para progresso do Evangelho de Cristo. Se você faz um laudo médico e descobre que tem um câncer, é para a glória de Cristo. Se amanhã você for ao seu trabalho e você foi demitido, é para a glória de Cristo. Se o seu filho for atropelado amanhã na frente da sua escola, é para a glória de Cristo. Nós precisamos ter maturidade e entender o nosso papel aqui. Como dizia Agostinho de Hipona, somos peregrinos. Na verdade nem é Agostinho, mas o próprio apóstolo Pedro nos diz isso. Nós somos peregrinos nessa terra. O que é ser peregrino? É ter um alvo, e o meu alvo está lá na frente. Paulo olha para o passado e vê o propósito de Deus na vida dele, em meio a tanto sofrimento, chibatadas, prisões, traições, fome, noites em claro, naufrágios. Ele vê a mão de Deus usando esse servo para o progresso do Evangelho. Mas Paulo também olha para o seu presente, irmão. Ele vê o agora, a sua vivência. Como nós encontramos a partir do verso 13, ele diz: de maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele está dizendo o seguinte: tem um soldado atado ao meu lado, eu não vou ficar sofrendo lamúrias, eu não vou ficar contando para ele as dores, eu não vou ficar falando para ele que eu estou sendo injustiçado, eu não vou falar para ele que eu estou sendo perseguido, eu vou falar para ele o Evangelho. E aquele homem ficava atado ao apóstolo Paulo, numa média de 6 horas.
E durante a maior parte desse tempo, esse soldado ouvia acerca do rei Jesus. E o Senhor Deus começa agora a alcançar a guarda pretoriana, o âmago, o íntimo da corte romana. E muitos deles são alcançados pela graça do Senhor. Paulo, portanto, ele vê uma grande oportunidade. Paulo entende que se ele viesse segundo o seu projeto de estar com a igreja e os irmãos e depois seguir para a Espanha, essas pessoas jamais ouviriam do Evangelho. Mas ele está alcançando aqueles que são inalcançáveis para qualquer pessoa comum. Mas Paulo não vê apenas a conversão desses soldados, dessa guarda pretoriana e de todos os demais que estavam ao seu lado. No verso 14 ele diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Paulo diz: a minha imagem de humilhação, algemado, tem levado irmãos a pregarem o Evangelho. Mas Paulo, ele não apenas olha para a pregação do Evangelho, mas ele vai trazer algo aqui muito interessante, porque no verso 15 ele diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Onde está a alegria de Paulo, irmãos? Onde está a alegria do apóstolo Paulo? O contexto que ele nos traz aqui é muito simples. Paulo, quando chega a Roma, ele está numa casa, e ele tinha direito a receber visitas. Aliás, o livro de Atos nos dá detalhadamente sobre isso. Ele recebia muitas pessoas, ele recebia irmãos, ele consolava esses irmãos, e aí então chegava um irmão querido que o amava: ó, pastor, é tão triste ver a sua situação, atado a esse soldado, preso. Ele diz: não, irmão, não fique triste. Eu tenho oportunidade. Olha, conhece aqui Cornélios, soldado, é um irmão em Cristo. Porque Deus tem alcançado esse povo, você não tem que se entristecer, alegre-se comigo. E esses irmãos então saíam da presença do apóstolo motivados, dizendo no seu coração: se este homem está preso e ele é usado como Deus, eu também quero ser usado pelo Senhor. E eles saíam a pregar o Evangelho, motivados pelo sofrimento do apóstolo. Mas há também um detalhe importante, porque quando Paulo chega em Roma, ele começa a atrair pessoas, claro, porque ele tem uma certa fama também como o apóstolo dos gentios, e muitos vão a ele, e existiam aqueles pastores que eram liderança. E veja que Paulo chama de irmãos, então não estamos falando de ímpio aqui. E Paulo também diz que eles pregavam o Evangelho, eram irmãos. Mas eles olham para Paulo e falam: rapaz, esse camarada chegou aqui e já está arrebanhando, as pessoas, em vez de me procurar, agora estão procurando a ele, e dizem que é porque ele é um grande pregador do Evangelho, ele prega o Evangelho. Rapaz, vamos provar para essa turma toda que nós também somos pregadores, e somos melhor do que ele, e vamos pregar o Evangelho para todo lado. E eles saem a pregar, para atacar a Paulo, para diminuí-lo. Irmãos, aqui há um detalhe importante, porque a Escritura Sagrada, por meio de Paulo, não está dizendo que nós devemos achar que, por falar a palavra Cristo, cruz e Evangelho, não importando o conteúdo, não importa, porque de alguma maneira está falando. Não. Nós devemos combater a pregação que é infiel à Escritura Sagrada. Veja que Paulo diz que esses irmãos pregavam a Cristo por inveja. A motivação era pecaminosa. A motivação é para espizinhar, para humilhar o apóstolo. E ele saiu então a pregar, e depois traziam seus relatórios: nós somos melhores do que esse Paulo aí. Esse tal de Paulo aí, qual é a cifra dele? Nós temos uma cifra muito maior. Eu me lembro
no passado, quando chegou aos meus ouvidos uma, aspas, pastora de uma denominação importante aqui, e aí aquele mesmo chegou, pastor, eu fiquei assim tão triste porque essa, aspas, pastora, disse assim, quem é esse Alfredo aí? Quem é ele? Quantas almas ele já ganhou para Jesus? Eu já ganhei um monte. Se você for ver, não ganhou nada. É presbiteriano, frio. Então, veja, é a inveja, né? Você tem a inveja, e aí, para suscitar a sua vingança, você quer fazer mais do que ele. E aí Paulo dizia assim, meus amados irmãos, eles tentam me afligir, eles tentam me atacar, eles tentam me desestabilizar, mas eu estou explodindo de alegria, porque esses irmãos, motivados pelo seu ódio contra mim, pela sua raiva contra mim, tentando me diminuir, eles estão pregando o evangelho. E aí, irmãos, o que importa para mim? Eu ou Cristo? Eu me regozijo. Ah, meus amados irmãos, como nós estamos distantes disso, não é verdade? É como aquele pastor que tem uma igreja lá na esquina de uma cidade. Não estou me referindo à terceira igreja, não. Eu sei que está na esquina, viu, irmão? Mas é outra igreja. E aí ele percebe que chega um colega, e dali 2 quarteirões, começa um trabalho, ele começa a crescer, e começa a se avolumar, e as pessoas estão indo a ele sendo um pregador fiel da Escritura Sagrada, sendo uma pessoa que tem toda uma forma de expor, e aí alguns crentes da igreja dele também saem, pastor, estou me transferindo para lá. E aí esse pastor fala, rapaz, como é que pode esse camarada? Que coisa chata, rapaz. Esse camarada vem aqui, fica roubando membro. E ele começa a olhar para o seu próprio ministério, para a sua própria vida. Ele está perdendo, não está perdendo nada. Nós devemos nos alegrar com igrejas fiéis que crescem com a pregação fiel da Escritura Sagrada, ainda que a nossa seja em certa medida esvaziada, mas Cristo está sendo pregado. Devemos nos alegrar por Cristo e não por nós. Ou então como aquele irmão, aquela irmã, está na igreja, e ele é o bambambam daquela área ministerial, né? Todos os irmãos o respeitam, e de repente chega uma família nova, lá do sul, e aí aquela pessoa tem uma experiência maior do que esse irmão, essa irmã, e começa a exercer o mesmo ministério, e começa a atrair mais gente, começa a atrair mais pessoas, e aquele irmão começa a ficar encabrunhado no seu coração, mas como é que pode o negócio dele? Ele está roubando o meu ministério, Senhor. Não, é se alegrar dizendo, Pai, obrigado, porque Tu mandaste alguém melhor do que eu, para que essas pessoas sejam alcançadas pelo ministério, porque a nossa alegria não está em nós, a nossa alegria está no Senhor. Nós precisamos aprender isso, irmãos. Nós precisamos tirar os nossos olhos dos montes e olhar para os céus. E entender que tudo o que ocorre, mesmo quando vem contra mim, eu preciso avaliar. Isso contribui para o Evangelho? Se contribui. Isso contribui para a glória de Cristo? Se contribui. Eu devo me alegrar. Isto é viver. Deus está no controle. Mas em último lugar, o apóstolo Paulo, ele não olha apenas para o seu passado, tão sofrido. Ele não olha para o seu presente, tão sofrido. Mas ele também olha para o seu futuro. A partir do verso 19 ele diz, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo, sendo um apóstolo que havia experimentado poder de Deus por dons inefáveis, mas ele era um homem que dependia das orações, e ele não apenas dependia das orações, mas também das súplicas, mas também da provisão do Espírito Santo na vida dele, e ele diz, isso me redundará em libertação. Certamente Paulo está pensando aqui na sua libertação naquele momento, daquela cadeia, para que ele pudesse sair e continuar a pregar o Evangelho. Mas ele também olha para uma libertação acima dos montes. Ele olha para uma libertação que alcança o trono de Deus. Ele diz no verso 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado antes com toda ousadia, como sempre também agora será
Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não importa o que irão fazer comigo, não importa o futuro que me aguarda pela provisão e providência do Senhor, o que importa é que Cristo seja glorificado, seja na minha vida, pregando o Evangelho, seja na minha morte, que o meu corpo, esse corpo, seja usado para a glória do Senhor. Por isso eu não serei envergonhado, não por mim, pela minha inteligência, pela minha lógica, pelo meu conhecimento de filosofia, das ciências do mundo e até mesmo de teologia. Não, eu não serei envergonhado, porque não importa o que há de acontecer comigo, Cristo será glorificado no meu corpo. Essa, de fato, é a ausência da vergonha, do vexame na vida daquele homem. E aí, então, quando ele fala sobre o engrandecimento do Senhor pela vida e pela morte, nós encontramos o verso 21. Você pode ler comigo? Leiamos todos juntos o verso 21. Porque leiam mais uma vez e agora leia com seu coração, meu irmão. Seja sincero. Isso realmente faz sentido no seu coração? Faz sentido? Quando Paulo diz, porquanto para mim o viver é Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A união mística com Cristo cada vez mais se aprofundando. E ele diz, e o morrer é lucro. Porque para o crente é exatamente isto. O nosso lucro não está nessa terra. Não adianta você focar apenas a sua conta bancária, o seu salário, sua carreira, seja o que for. Não que você não possa fazer isto, mas faça isso também para a glória do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que quando um ímpio morre, ele perde toda a sua riqueza. Quando um crente morre, ele é inserido na riqueza da eternidade em Cristo Jesus. Paulo ele não olha apenas para o seu passado e o seu presente, mas ele também olha para essa libertação, ainda que ele esteja tratando também da libertação daquela cadeia, ele também fala da libertação em Cristo Jesus. E aí ele traz uma palavra que nos envergonha, irmãos, diante desse servo, desse pai do passado que era tão pecador quanto nós. No verso 22 ele diz, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Meu irmão, eu vou fazer uma pergunta bem específica para você nessa noite, nessa manhã, e responda no seu coração, por que você quer viver mais 40 anos nessa terra, 50 anos nessa terra, 60 anos nessa terra? Eu não sei quantos anos você tem almejado viver, mas eu pergunto, para que você quer viver mais nessa terra? Já fez essa pergunta? Paulo diz, viver é Cristo, morrer é lucro. Mas eu vivo esse conflito no meu coração. Porque se viver traz fruto para o trabalho, para o meu trabalho, e qual é o trabalho dele? Não era fazer tendas. Embora ele tirasse lucro dali. O lucro passageiro. Mas o trabalho dele é a pregação do Evangelho. E ele diz no verso 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo não era suicida. Paulo era um crente. E meus irmãos, nós precisamos compreender isto. Como certa vez um missionário no estado de São Paulo, Capelete, também ele era carinhosamente chamado de missionário macarrão. Um homem piedoso, que desenvolveu um câncer por trás do seu olho. Esse tumor empurrava o seu olho para fora e ele com dores atrozes. Um grupo de irmãos sensibilizados com aquilo disseram, vamos visitá-lo, vamos orar por ele. Ao chegar lá, esses irmãos disseram, meu querido irmão, que situação.
Nós vamos orar pelo irmão para que Deus o cure, para que Deus o livre disto, para que Deus de fato possa usá-lo ainda mais. E aí aquele homem piedoso, cheio do Espírito Santo, aquele caco humano sendo comido por um tumor na sua cabeça, ele olhou para aqueles irmãos e disse assim: irmãos, se vocês orarem e Deus aprover ao Senhor Deus me curar, vocês verão a glória de Cristo. Mas se o Senhor Deus graciosamente me levar por meio deste tumor, eu verei a glória de Cristo. Meus irmãos, qual é a qualidade do nosso cristianismo nessa terra? Quando Paulo ele diz: eu quero estar com Cristo, mas eu fico porque sei que esse caco velho é útil nas mãos do Senhor. Por isso o verso 24 ele diz: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E Paulo não tem um currículo de conforto, Paulo tem um currículo de sofrimento. O próprio Cristo diz isso na sua conversão: importa ele saber o que é sofrer pelo Evangelho, não como vingança, não é vingança do Senhor Deus, mas foi um instrumento gracioso que o Senhor Deus escolheu, e Paulo sabia disso. Ele diz: e convencido disto, de que embora queira estar com Cristo, mas devo permanecer, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo, pela minha presença de novo convosco. Meus irmãos, qual é o propósito da sua vida aqui? Por que você quer viver ainda mais alguns anos nessa terra? E o que significa a morte para você? E o que significa a morte para os seus irmãos em Cristo? Sobretudo aqueles que partilham do mesmo lar. Mas é claro, irmãos, que o mais alto, ou a mais alta personagem que nós encontramos aqui não é Paulo, mas é Cristo. Porque no verso 12 ele fala que todas as coisas aconteceram para o progresso do Evangelho, e o Evangelho é o Evangelho de Cristo. Na sequência ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo. Eu não sou prisioneiro de César, irmãos, diz Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo, atado a Ele, unido a Ele. No verso 14, na sequência, ele diz: e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor, não em mim, mas no Senhor. Eu sou apenas um parco exemplo que Deus usa para a sua glória. Ele não sou eu, não é o meu ministério, não é o que eu faço em si que vai motivar esses irmãos, mas é o próprio Cristo que os leva para a pregação do Evangelho. Na sequência ele diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo. É Cristo que está sendo proclamado pelos meus amigos e pelos meus inimigos. Cristo é o que importa para o apóstolo Paulo. E aí então, quando ele fala a partir do verso 19, ele vai constantemente falar, ele fala da provisão do Espírito de Jesus Cristo. No verso 20 ele diz: como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Na sequência: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro por estar com Cristo. Ele diz no verso 23, ora, de um lado ou outro estou constrangido, e o meu desejo é partir e estar com Cristo. No verso 25 e no verso 26, ele demonstra que o objetivo dele é levar os irmãos a gloriarem a Cristo, meus irmãos. Aqui não é Paulo, aqui é Cristo na vida deste homem. E é o que de fato devemos viver. Cristo em mim, eu em Cristo, na união mística com o meu Redentor. E quanto mais unido a Cristo, eu me pareço com Ele, e eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem do reino. Eu posso orar: Senhor, passa de mim este cálice, mas imediatamente eu digo: que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade.
Por isso, meus irmãos, precisamos refletir sobre a nossa vida. Até que ponto eu amo a Cristo? E até que ponto eu vivo a Cristo? Até que ponto eu estou unido a Cristo? Vocês se lembram da pandemia, não se lembram? Uma desgraça no mundo. Mas você já parou para pensar que foi a partir da pandemia que as igrejas começaram a utilizar a internet como um instrumento poderoso de pregação do Evangelho? Você já parou para pensar nisso? Tem muita porcaria, claro, como tudo no mundo. Mas tem muita coisa boa na internet. Sujeito lá da ponta do fim do mundo, se tem uma internetzinha e ele entra no YouTube, ele pode ouvir pregadores, inclusive o pastor Marcos, que está lá na internet. Isso veio de onde? De uma tragédia chamada Covid. Olhe para a sua vida, meu irmão. Olhe para a sua vida, minha irmã. E se você tem boa teologia e tem ouvido constantemente deste púlpito que você está unido com Cristo, na união mística espiritual com Cristo, viva isto. Seja enriquecendo com dinheiro para que o reino de Deus progrida. Seja perdendo um filho. Viva a Cristo. E que nós possamos, irmãos, verdadeiramente dizer: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua palavra. Como estamos aquém, meu Senhor, assim como Paulo também era pecador como nós. Mas ele foi um homem que se entregou a Ti, meu Senhor. E da mesma maneira nós devemos nos entregar. De fato, Paulo tem um testemunho para nos motivar. Esse testemunho não diz que Paulo é melhor do que nós. Esse testemunho diz que nós podemos vivenciar esta vida contigo. Está à disposição de nós. Faz a terceira igreja, meu Pai, uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Faz a terceira igreja, meu Senhor, uma igreja cheia da Tua palavra. Faz a terceira igreja um canal poderoso para a divulgação do Teu Evangelho. Ajuda esses preciosos e honrados irmãos a entenderem a sua vocação neste mundo para a glória de Teu Filho, no nome de quem nós oramos. Amém. E agora que a graça do Senhor Jesus, aquele em quem vivemos, o amor de Deus Pai, aquele que nos elegeu, e toda a obra do Espírito Santo, que nos selou e é o penhor da nossa herança, estejam com este pequenino povo aqui reunido e com todo o povo de Deus ao redor da terra, que hoje, no domingo, no primeiro dia do Senhor, separou para cultuá-lo até que Cristo venha. Por isso nós bradamos aqui mais uma vez: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.